Boa tarde, povo de Deus. Que a santa paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Estamos mais uma tarde aqui na presença de Deus. E eu vim aqui com de Deus levar uma palavra para o teu coração. Hoje é sexta-feira. Hoje já é 16 de janeiro. E para muitos ainda está do mesmo jeito que começou o ano. Não mudou nada. Porque tem uma palavra na minha Bíblia que diz que sem mim nada podeis fazer. E eu vim aqui nessa sexta-feira para te incentivar a buscar esse Deus poderoso. Esse Deus que é invisível, mas que é real. E que não habita aonde há imundície. Você que está aflito, você que está angustiado, pegue o seu copo de água lá e vamos fazer o clamor do meio-dia. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, graça eu te dou, meu Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor está me concedendo de poder estar mais uma vez aqui para levar às pessoas a tua palavra e alegria no seu coração, Pai. Porque muitos são aqueles que se encontram agora nesse exato momento, angustiado, aflito e preocupado, porque mais uma semana está chegando ao fim e na vida de muitos não aconteceu ainda nada, Pai. Mas a tua palavra diz que o Senhor é infinitamente maior para fazer melhor do que aquilo que nós esperamos, Pai. Por isso eu peço que o Senhor toque no aflito agora, no angustiado, que o Senhor visite agora o encarcerado, aquele que está atrás de uma grade, Pai, por causa das coisas erradas que praticou lá atrás, Pai. Que o Senhor venha dar uma oportunidade para ele, para esse que se encontra numa cama de hospital, meu Pai. Que o Senhor venha curar, venha restaurar, que ele possa voltar, Pai, para a casa dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, muitos são os aflitos, Pai. Muitos são aqueles que não têm paz, nem quando entram, nem quando saem, como diz a tua palavra. Só perturbação, Pai. A vida deles não anda, não muda, Pai. Em nome do Senhor Jesus, vai tocando agora do alto da cabeça, a planta dos pés, e vai removendo câncer, Pai. Vai removendo a pressão alta, a diabetes. Vai repreendendo a cegueira total, a cegueira parcial, a miopia, a catarata, Pai. Toda a força do mal. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Visita essa casa que é só contenda, só confusão. Desde que amanhece o dia, leva a tua paz para essa casa, Pai. Que todos possam viver em harmonia. Em nome do Senhor Jesus. Abre a porta para aquele que está desempregado, Pai. Para aquele que está na vergonha, no opróbrio. Levanta aquele que caiu, Pai. Abre os olhos do cego, porque grande tu és, Pai. Em nome do Senhor Jesus, a tua palavra diz que tudo é possível para aquele que crê. E todo aquele que crê verá a glória do Senhor em sua vida, Pai. E o que é a glória do Senhor? A glória do Senhor para aquele que está doente é ficar curado. A glória do Senhor para aquele que está endividado é solicitar e pagar suas dívidas. A glória do Senhor para aquele que está desempregado é que a porta venha a se abrir, Pai. Então faça isso, Pai. Faz o impossível acontecer e liberta o drogado, liberta a prostituta, liberta esse que é viciado no jogo do azar, na jogatina. Tudo que ele pega, Pai, ele gasta no jogo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, entra aonde o homem não pode entrar. Toca, Pai, aonde o homem não pode tocar. E vai curando, vai restaurando, vai levantando, Pai. Porque é o Senhor que cura, é o Senhor que levanta, mas é o Senhor também que abate, porque grande é o Senhor, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. O Senhor, quando opera, ninguém consegue impedir o Teu agir,
Porque quando o Senhor age no lugar certo, Pai. E quando o Senhor opera, o Senhor não deixa cicatriz, Pai. Por isso eu clamo, Pai, por esse povo que se encontra preocupado, que estão endividados, Pai, e que não sabe mais o que fazer e nem para onde ir, Pai. Porque o Senhor é a porta para todo tipo de saída, Pai. Por isso, Pai, ouve a oração dessa mãe que clama dia e noite por esse filho rebelde, por essa filha rebelde, Pai. Muda o estado desse estabelecimento, Pai. Faz aquilo que ninguém pode fazer. Faz o impossível acontecer, Pai. E cura, liberta, restaura, Pai. Tira da vergonha, do opróbrio. Liberta este homem, esta mulher, do remédio controlado, Pai. Tudo que ela pega, Senhor, é para gastar com remédio. Tudo que ele pega é para gastar com médico, Pai. Tem misericórdia, Pai. Tem compaixão, Senhor. E faz o impossível acontecer. E vem sobre essa vida. E vem fazer morada, uma morada eterna. Não uma morada de aluguel, Pai. Toma o primeiro e o último lugar dessa casa, dessa vida. Que eles possam ter um final de semana abençoado na Tua presença, Pai. Porque a Tua palavra diz que é onde o Senhor chega, o mal ele tem que sair. Então eu repreendo toda obra de macumbaria, de feitiçaria, contra essa vida, contra essa casa, contra essa família, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te apresento esse copo de água, que o Senhor venha abençoar essa água e todos aqueles que tomarem dessa água, que venha a ser curado, que venha a ser liberto, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Poder tomar sua água. Que Deus tem uma palavra para você nessa tarde de sexta-feira, 16 de janeiro de 2025. No livro de Marcos 5, 21. O título da mensagem é o pedido de um pai, o pedido de Jairo. Talvez você tenha pedido muitas coisas para alguém e você tenha sido decepcionado. Mas quando nós pedimos para Jesus, é impossível Ele negar para você o pedido. Então esse pai aqui, ele estava aflito, ele estava desesperado porque a única filha dele, uma adolescente de 12 anos, se encontrava enferma, à beira da morte. Talvez você conheça alguém que está enfermo, ou talvez tenha alguém na sua própria família. Mas se você pedir a Jesus, com certeza Ele vai curar você ou essa pessoa. Então preste bem atenção nessa palavra. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, o prostou-se, ou seja, o adorou aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva. Jesus foi com ele. Então você vê aqui que esse pai, ele estava aflito, porque a única filha dele estava à beira da morte. E ele era chefe de uma sinagoga, ou seja, ele era pastor. Mas ele viu aqui que a fé dele não era suficiente para salvar a filha dele. E ele foi atrás de um que tem todo o poder no céu e na terra. Tem momento que a gente tem que descer
para que Deus venha aparecer na nossa vida. E Jairo tomou uma atitude. Por que ele tomou essa atitude? Porque Jairo também era um homem de Deus. Porque ele sabia que existia alguém maior do que ele, como existe. E ele foi até Jesus e falou a verdade, que a filha dele estava morrendo. A única filha dele estava morrendo. Mas ele cria, ele tinha certeza, se Jesus fosse e colocasse somente a mão nela, ela ia sobreviver, ela ia viver, ia ser salva, porque não é só viver, porque a palavra diz, venha impor as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva. Tem vários sentidos. Tem muitos que estão salvos, mas não vivem. Ou seja, é um zumbi, um morto-vivo. Então Jairo ele esclarece, colocar a mão nela para que ela seja salva. Salva de quê? Salva daquela enfermidade. E que ela venha viver. Viver em paz, viver feliz, viver alegre. Porque não é só respirar. Tem muitos que acham que estão vivos, mas na verdade eles estão mortos. Porque viver não é respirar. Viver é ter uma vida plena. É ter saúde, é ter alegria. É poder deitar, dormir. É poder se acordar. E sentir as maravilhas de Deus na sua vida. Então, esse pai tomou uma atitude. Talvez é isso que está faltando para você. Ele tinha uma única filha e estava à beira da morte. Talvez você está como ele. O único emprego que você tinha, você perdeu. E você não sabe como fazer. Talvez possa estar acontecendo com você o mesmo que aconteceu com Jairo. Você pode estar com algum parente, ou um filho, ou uma filha, à beira da morte, num hospital, numa CTI, numa UTI. Mas se você for até Jesus, como ele fez, tomou essa atitude e saiu e foi até Jesus e se humilhou e pediu, ele insistiu, a Bíblia diz, e pediu com insistência. Nós não devemos desistir daquilo que nós queremos. Você tentou, não deu certo, continue insistindo. Não desista, que numa hora vai dar certo. Numa hora Deus vai mudar essa situação. Então ele tinha certeza que Jairo, se Jesus colocasse a mão na filha dele, na Talita, ela seria salva da doença e vivia. E a Bíblia diz que Jesus foi, né? E Jesus foi com ele. Jesus quer ir para sua casa. Jesus quer ir para sua vida. Jesus quer ir para sua família. Você só tem que insistir com ele para que ele vá. Porque se ele não for para sua casa, ele vai para outra. E a sua pode perecer e a outra pode ser salva. E Jesus foi com ele. E uma grande multidão seguia. Seguia quem? Jesus. E apertando-o de todos os lados, estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muitos nas mãos de vários médicos, e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar da saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curado. Veja bem como é a situação. Jairo tinha acabado de chegar para pedir socorro para Jesus. E não demorou muito, chegou outra que estava há 12 anos sofrendo.
Uma estava morrendo, que era filha de Jairo, e a outra estava 12 anos morrendo. Você vê como continua. Não mudou. Há mais de 2 anos atrás, de 2.000 anos atrás, Jesus estava aqui. E era problema para todo lado. Saía uma, chegava a outra. Talvez está assim na tua casa. É doença para todo lado. É confusão, é problema. Resolve um, aparece outro. Sai um mal, entra outro. Aqui nem bem Jesus ia para a casa de Jairo, já vinha outra. Outra acometida de uma enfermidade de 12 anos. E aonde Jesus está, tem para todo mundo. Ele curou todo mundo ali. Ele não só salvou a filha de Jairo, como curou essa mulher. Mas por quê? Porque os dois problemas foram ao encontro de Jesus. Talvez seja isso que está faltando para você, mulher, para você, pai, ir ao encontro dele. Porque se você tem um encontro com Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. A sua casa nunca mais será a mesma. Você só tem que ter esse encontro. Veja bem, Jesus estava indo para salvar a filha de Jairo. Mas aí chegou outra doente. E você vê hoje, você passa nesses hospitais, nessas clínicas, está cheia. Mas não querem saber de Jesus. Prefere gastar o pouco que tem atrás do homem do que atrás daquele que pode todas as coisas. Então a Bíblia diz que Jesus foi com Jairo, porque Jairo insistiu. E quando Jesus estava indo no caminho para a casa de Jairo, chega outra enferma, sofrendo há 12 anos. E ela vem e toca por trás de Jesus. Imediatamente ela ficou curada. Imediatamente a mulher ficou curada. Apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou. E ela sentia no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? E os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé se salvou. Você vai em paz e fique livre desse mal. Então é somente Deus que pode nos livrar de todo o mal, de toda a enfermidade. Mas para isso acontecer, nós temos que tomar uma atitude e ir atrás de Jesus. Como é que você vai atrás de Jesus? Orando, jejuando, meditando a palavra, participando dos cultos. Aí você está indo atrás de Jesus. E veja que Jesus tem bênçãos e cura para todo. Ele foi para curar a filha de Jairo. Mas aí essa mulher veio por trás e se antecipou e foi curada. A cura não era para ela. Ele não veio ao encontro dela. Ele ia à casa de Jairo. Mas aí essa mulher tomou uma atitude que poucos fazem. Ela veio atrás da benção e alcançou a benção. E ele continuou caminhando com Jairo. Enquanto Jesus ainda falava, olha só como Satanás, ele vai sempre usar aquela pessoa que está dentro da sua casa, aquela pessoa que você confia nela, ele vai sempre usar aquela pessoa para matar a sua fé. Ele não vai usar aquela que você não acredita, que você está longe dela.
Por isso que a palavra diz que os nossos inimigos estão dentro da nossa própria casa. Então ele tinha acabado de curar essa mulher que há 12 anos se encontrava prostrada. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, ou seja, da casa de Jairo, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Aqui quem não entende da palavra, pensa que esse Satanás que está usando esse rapaz, estava preocupado com o bem-estar de Jesus, ou seja, ele está cansado, porque Jesus ele não cansa de fazer o bem, como diz a palavra. Não cansai de fazer o bem e não olhar quem. Mas na verdade era o Satanás usando o próprio funcionário de Jairo, porque sabia se ele chegasse até aquela casa, a menina ia ressuscitar como ela ressuscitou. Então ele tentou parar, ele tentou matar a fé de Jairo. Mas Jesus que conhece os pensamentos, Jesus que conhece todas as coisas, falou para ele. Mas Jesus, sem levar em conta as tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas crê. Tem palavras que a gente não tem que levar em conta. É como se você não tivesse ouvido, porque é Satanás que está falando. As coisas de Satanás, a palavra está dizendo que nós não temos que considerar, nós não temos que levar em conta. Ou seja, faz de conta que você é surdo para Satanás. E Jairo sabia. Se ele falasse tal coisa, nem mesmo Jesus poderia desfazer a palavra dele no mundo espiritual. Tem palavra que dá feita que você lança. Não tem jeito mais. Você é aquilo que você pensou. E a Bíblia diz que Jesus, sabendo o que Jairo ia falar, entrou, antecipou e disse: não leva em consideração, porque quem está falando é Satanás. Não leve em consideração tais palavras. Só crê. Se você crê, você vai ver a glória de Deus na sua vida. E Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Só vê milagre quem está acostumado com milagre. Por que que Jesus só deixava esses três acompanhar eles? Porque eles estavam acostumados a ver milagre. Se você não é acostumado a ver milagre, você nunca vai ver milagre na sua vida. E chegando à casa do chefe da sinagoga, finalmente Jesus chega até a casa de Jairo. E chegando, Jesus viu o alvoroço, ou seja, a multidão. Jesus, ele não gosta de multidão, porque a multidão atrapalha. Aonde há muitas pessoas, a incredulidade é muito grande. Satanás trabalha lá. E quando Jesus chegou lá, a casa de Jairo estava cheio. Era um alvoroço. Uns sorriam, outros choravam. Talvez você está assim. Você está nessa fase, chorando. Mas em algum lugar tem gente que está sorrindo, porque a saúde dele está boa, as coisas estão dando certo. E é assim a nossa vida. Tem momentos que choramos, tem momentos que sorrimos. E na casa de Jairo estava só um alvoroço porque a menina tinha acabado de falecer. Jesus viu o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam. Chorar é uma coisa, prantear é chorar por causa do sofrimento do outro. E Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar disse: por que vocês estão
alvoroçado. Talvez é assim que você está, alvoroçado. As coisas não têm ido muito bem e você não só está alvoroçado, ou seja, agoniado, preocupado e chorando. A criança não está morta, mas dorme, porque a morte para Deus é como dormir para nós. E riu-se dele. E a multidão, os filhos de Satanás, riu de Jesus, porque eles achavam que Jesus estava mentindo. E riu-se dele, mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, ou seja, os 3 discípulos. E entrou onde ela estava, tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te digo a você, levanta-se. Imediatamente, aquela que estava morta se levantou e tinha 12 anos. E se levantou e começou a andar. Então todos os demônios ficaram espantados. Então todos ficaram muito admirados. É assim que os teus adversários vão ficar quando eles te virem. Mas para isso você tem que ir atrás de Jesus. E quando Jesus tiver ressuscitado os seus sonhos, a tua saúde, a tua alegria, aqueles que estavam torcendo para a tua derrota, quando voltarem a te ver, vão ficar admirados. Então que você possa guardar essa palavra dentro do seu coração, porque a minha Bíblia diz: guarda o que tu tem, para que ninguém venha roubar a tua coroa. Então guarda essa palavra, que ela venha ficar como um punhal dentro do teu coração e que ela venha dar fruto. 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Bota em prática essa palavra e que tudo vai mudar na tua casa, na tua vida e na tua família. Mais uma vez eu peço para você, se inscreva no canal, que o canal é novo, dá essa força aí pra gente no YouTube. Se você gostou, deixa o teu joinha aí, o teu like, e que Deus fará a parte dele e eu estarei orando por você, aonde quer que você esteja. Tenha uma ótima tarde, um ótimo almoço e um ótimo final de semana. E até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau.